Olá, hoje eu vou falar aqui sobre algumas dicas para iniciantes ou para quem até já está no mercado e quer se renovar muitas vezes dentro de programação, TI em geral, ou até mesmo em outras áreas até da vida ou profissionais, pessoais. É quando você está tentando aprender alguma coisa nova ou está estudando programação. E você fica meio perdido em como organizar o teu horário, ou você não consegue liberar tempo, né, para aprender alguma coisa nova, porque sempre falta tempo no seu dia. Tirando casos extremos, onde você trabalha muito tempo, tem muitas coisas, né, em casa para fazer, tem muitas obrigações e realmente não tem tempo, né? Aí a gente tem que tentar liberar algum tempo de alguma outra forma. Mas eu vou falar aqui para quem geralmente nem não tem tantas obrigações, mas ainda assim não consegue ter foco ali no que está querendo aprender ou está querendo fazer no seu dia a dia. Primeiramente, né, se você não está conseguindo ter foco ali em algum objetivo que você colocou, que você acha que deveria desenvolver alguma nova habilidade ou seja lá o que for, né, ou fazer alguma coisa, um curso, né, aprender alguma coisa ali por conta própria, e você não consegue liberar tempo, né, sempre está corrido, mas eu proponho que você faça um exercício agora para saber se realmente não tem tempo ou você não está realmente empolgado, ou você não quer realmente fazer aquilo e todo o tempo que te sobra tu usa com outras coisas que não seja aquele objetivo que você está tentando alcançar, né? Então, muitas vezes você vai reclamar que não tem tempo, mas o tempo que te sobra você está usando com outras coisas que você, né, provavelmente gosta mais e acha mais importante do que aquela coisa que você diz gostar ou diz querer fazer, né? Muitas vezes é só né, é um pequeno querer ali, que não é uma meta, não é um projeto, é só tipo, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu gostaria daquilo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Se você, por exemplo, quer aprender a programar, mas você nunca consegue disponibilizar muito tempo, né, diariamente para programar, só consegue disponibilizar meia hora, uma hora, e você vê que a maioria dos programadores dão dicas para você aprender mais rapidamente, tipo, fazer o máximo de horas que você conseguir praticando, lendo, vendo vídeos, e você não consegue por algum motivo separar esse horário. Mas aí você pega o que você faz no dia a dia, né? Você gasta muito tempo no YouTube, você gasta muito tempo no Instagram, você gasta muito tempo com conversa fiada com os amigos e não ver que esse tempo era o tempo que você deveria estar dedicando às coisas que você realmente quer. Então, muitas vezes, essa coisa que você realmente diz querer não é o que você quer de fato. Você acha que quer, às vezes você se sente até frustrado por não conseguir fazer, mas no fundo não é o que você realmente queria. Então, se você realmente quer estudar programação, quero aprender inglês, quero fazer o que seja, se você realmente quer, as outras coisas passam a ser menos importantes, né? Você naturalmente vai deixar de fazer as outras coisas e vai dedicar o seu tempo para aquilo que você realmente quer, né? Então, você quer, não sei, aprender a desenhar, né? Se você realmente quer, tudo que está em volta que não seja relacionado a desenhar não vai mais chamar a tua atenção, né? Então, se você quer realmente desenvolver tal habilidade, geralmente, pelo menos, é o que deveria acontecer, é que todo o seu ambiente se transforme para aquele objetivo, né? Eu, por exemplo, estou entrando numa vibe de minimalismo, de cuidar da casa, de decoração, né? De melhorar, na real, melhorar o ambiente onde eu vivo, independente do que seja esse melhorar, né?
Então vai desde cuidar da casa até cuidar da organização das tarefas, né? E várias outras coisas que permeiam esse objetivo central que eu tenho. A partir desse momento, né, outras coisas que não são importantes, eu simplesmente me abstenho, porque nosso tempo é limitado. Então, se a gente tem 4 horas livres no nosso dia, porque a gente tem um trabalho, né, tem outras obrigações, tem cuidados pessoais, que não dá pra gente fugir, então tão embutido ali dentro das, sei lá, se você passa 14 horas acordado por dia, provavelmente se você trabalha, né, 8 horas dessas 14 horas vão ser trabalhando. Então você não vai ter aquele tempo ali para fazer esses objetivos que você se propõe no âmbito pessoal, né? São 8 horas diárias que você vai vender para outra pessoa e você não vai usar para alcançar seus objetivos pessoais. Ou seja, se temos 14 horas acordados, 8 foram vendidos para outra pessoa, vai sobrar 6 horas. Nessas 6 horas você tem que comer, você tem que cuidar da higiene pessoal, você tem que cuidar da sua educação, né, da sua saúde. Então, nessas 6 horas que sobram, se você não direcionar muito bem, né, o que você realmente quer, se não tiver extremamente alinhado, né, as suas atitudes com o que você propõe, né, com o que você fala para si mesmo, é bem provável que você vai se frustrar ou simplesmente você não queria tanto assim aquilo que você acha que estava querendo. Então, eu quero aprender programação, mas eu tenho essas 6 horas ali, tirando, por exemplo, vou gastar 1 hora com alimentação, 1 hora com cuidados pessoais, saúde e tal, higiene, e vão me sobrar 4 horas. O que eu vou fazer com essas 4 horas? Né? Sem falar, né, tem que cuidar do ambiente. Se você já é adulto, mora sozinho, até mesmo com outras pessoas, mas tem responsabilidades diárias, então você tem que somar ali no teu tempo também quanto essas responsabilidades diárias vão consumir do teu tempo. Vamos colocar mais 1 hora de responsabilidades ali que você tem diariamente, no mínimo, né? Porque, né, uma vida adulta gasta muito mais horas de manutenção assim da sua vida do que 1 hora apenas. Então vai lhe sobrar 3 horas. O que você faz com essas 3 horas que deveriam estar alinhadas com o teu objetivo? Então, você quer aprender programação, te sobrou 3 horas. Você gasta essas 3 horas programando ou você gasta, tipo, 1 hora vai no Instagram, ou uma outra hora vai jogando videogame, ou uma outra hora vai, né? Então, tipo, o tempo que te sobra deveria ser focado para aquilo que você realmente se propôs a fazer. Pelo menos é o que eu sempre fiz desde criança, né? Quando eu aprendi a desenhar, por exemplo. Quando eu era criança, eu desenhava muito. Dos 9 até os 16, eu desenhava muito. Tanto é que eu vendia roupa, camisa desenhada, eu vendia desenho em papel. Então, desde criança, eu comecei, tipo, fazer meu próprio dinheiro com as minhas habilidades. Então, eu desenvolvi as habilidades. E eu passava, da hora que eu acordava, lá por volta das 7, 8 da manhã, até, tipo, 9, 10 horas da noite desenhando. Então, eu passava ali, tipo, não tinha responsabilidades quando eu era criança. Né? Não tinha outras, a não ser uma vez ou outra, ajudar minha mãe com faxina, fazer alguma coisa. Mas a gente, quando é adolescente, criança, não tem responsabilidades, né, que vão consumir muito tempo. Então a gente tem esse tempo livre para a gente desenvolver principalmente habilidades. Pelo menos eu acho que seria o ideal, né? Gastar o tempo com algo palpável que a gente vai levar para a vida inteira e não simplesmente desperdiçar o tempo à toa. Principalmente num período que a gente tem esse tempo ali livre, porque depois que a gente fica adulto e tem várias responsabilidades, os boletos chegam, as contas chegam, a gente não tem muitas vezes como liberar esse tempo, porque a gente precisa cuidar da gente mesmo, né? A gente está, por mais que a gente vá morar com outras pessoas e dividir responsabilidades, ainda assim a nossa vida é nossa responsabilidade. Então, se você tem X tempo e gasta esse X tempo com outras coisas que não aquilo que você se propôs,
tem alguma coisa errada, né? Ou você está se iludindo, se enganando, achando que quer certa coisa e não quer, ou você não está percebendo esses gargalos, né? Esses ladrões de tempo, e quando vê, o tempo passou e não volta, e você perdeu o tempo de desenvolver habilidades ali, enquanto tinha uma outra pessoa muito mais focada desenvolvendo aquela habilidade e passou na tua frente. Então, com isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente está estudando uma nova linguagem, até isso que eu estou falando é para programação, mas também serve para outros âmbitos da vida, né? Como eu disse, quando eu aprendi a desenhar, eu passava o dia inteiro focado naquela habilidade. Então, em 3, 4 meses, eu desenvolvi uma habilidade em desenhar que me deu a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né? Então, tipo, em 3 meses eu me foquei, era aquilo que eu fazia o dia inteiro, né? De 12, 13 horas desenhando, somente desenhando, 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 parava para comer só. Muito mal eu parava para assistir desenho, por exemplo. Os únicos desenhos que eu assistia era tipo Dragon Ball, por exemplo, porque era um dos desenhos que eu vendia, né, para os meus amigos de escola, camisa ou desenho em caderno. Era um desses personagens ali da época, da minha época dos desenhos, né? Então a gente fazia lá um desenho do Majin Buu e vendia, né? Então a minha habilidade, eu consegui rentabilizar a minha habilidade desde quando eu era criança. Depois disso, lá pelos meus 16 para frente, eu comecei a aprender a tocar violão. Na real, eu comecei a aprender a tocar teclado, né? Comecei a me envolver com música e depois aprendi a tocar violão. O que eu fiz? Eu parei de desenhar, porque essa habilidade já era uma habilidade que eu já tinha desenvolvido, né? Que eu já usava ela, de certa forma, para ganhar dinheiro e que eu usei, por exemplo, até na banda depois, quando eu tive uma banda. Então, a minha habilidade que eu desenvolvi lá atrás, em 4, 5, 6 meses, eu trago até hoje. Então, hoje, as habilidades que eu desenvolvi lá atrás estão aqui, estão sendo úteis para mim poder ou ganhar dinheiro, ou conseguir uma vaga de emprego, que seja. Então, são habilidades úteis. E depois, quando eu aprendi a tocar violão, também era a mesma coisa, né? Eu deixei de lado um pouco o desenho, né? Eu desenhava 1, 2 horas por dia, só para não perder a prática, e passei a me dedicar totalmente à música. Então, eu estudava teoria musical, escalas, instrumentos, acordes, harmonia, também de 8 até as 10, 11, meia-noite. Nessa época eu só estudava, então o meu compromisso era só na parte da tarde, eu sempre estudei na parte da tarde, eu tinha ali naquele horário, então de manhã eu estava compondo, eu estava tentando fazer minhas músicas, estava tentando aprender outras músicas, e depois na parte da noite eu chegava em casa e continuava com música, música, música. E a mesma coisa, em um ano eu aprendi muito mais do que, tipo, tinha primos meus que já estavam tocando há 2, 3 anos, e eu passei a ensinar música para eles, porque eles não sabiam, não sabia a teoria né? Sabia tocar ali os acordes e tal, mas não sabia a teoria por trás, não sabia tocar música mais complexas. Então, tipo, em um ano, né, de dedicação total, eu evoluí a ponto de conseguir ensinar quem estava há mais anos tocando violão, né? Há mais anos lidando com música. Então, quando você realmente quer uma coisa, você realmente gosta de uma coisa, você passa a colocar o teu ambiente todo em volta, né, com foco naquela coisa. Então, agora eu estou na vibe de minimalismo. Então, todo o meu ambiente está voltado para o minimalismo, porque é uma coisa que eu realmente quero. Não é uma coisa superficial. Né? Não é tipo, eu estou falando para parecer legal. Não, eu estou falando para os outros me acharem legal. Não, é uma meta, é um projeto. Né? É algo uma habilidade que eu quero desenvolver, minimalismo, decoração, cuidar da casa, deixar um ambiente confortável. Né? Como eu trabalho em casa, eu acho muito importante um ambiente confortável. Então, quando você quer uma coisa, você naturalmente, quando você realmente quer, naturalmente todo o teu ambiente, né, a tua mentalidade, ela muda para focar naquela coisa. Ou pelo menos isso que deveria ser a atitude mais correta, pensando em desenvolver aquela habilidade o mais rápido possível. Assim você perde menos tempo, né, tendo que desenvolver aquela habilidade,
e mais rapidamente você consegue colocar aquela habilidade em prática para melhorar a tua vida, para trazer, sei lá, melhoria financeira ou bem-estar. No meu caso aqui está sendo um momento de melhoria do bem-estar, então eu estou focado em melhorar o meu bem-estar. Só que eu estou focado naquilo, então estou dedicado. É óbvio que eu tenho responsabilidades, então eu tenho que trabalhar, né, como programador ali de 9 às 18, e o tempo que sobra eu não gasto com coisas que estão fora daquela minha esfera do foco no que eu dei para o minimalismo agora, por exemplo. Quando eu estou, né, no meu horário ali, nas minhas horas vagas, antigamente eu via muito vídeo de stand-up, de organização pessoal, desenvolvimento pessoal. Hoje eu mudei um pouco o foco. Todo o tempo que eu tenho livre, ou estou vendo coisas de decoração, ou estou vendo coisas de minimalismo, né? Coisas mais focadas para o meu objetivo que eu tenho agora. Né? É um objetivo para, né, médio prazo, né, curto e médio prazo. Então eu tenho que focar, porque quanto antes eu absorvo tudo que eu preciso para chegar, né, nesse objetivo, antes eu vou conseguir passar para um outro objetivo, né? Então, se eu já conseguir deixar a casa organizada do jeito que eu quero, aplicar um pouco do minimalismo na minha vida, passando dessa fase, eu já posso procurar um outro objetivo, coisas novas para evoluir, para fazer. E é a mesma coisa aqui, né, voltando um pouco mais para a programação. Se você está tentando estudar e não está conseguindo, dá uma revisada se é realmente o que você quer. Né? Programação é uma coisa também que, quando eu me dediquei, foram 4 anos de isolamento social, assim, num nível que às vezes eu saí uma vez por mês para visitar meus primos lá na casa da minha avó e passar na casa da X. Mas foi um período de 4 anos que eu fiquei totalmente isolado. Né? Eu já não era muito sociável, mas nesse período de aprender programação, eu fiquei mais focado ainda. Então eu aprendi muita coisa. Em 4 anos eu me tornei full stack totalmente autodidata. Né? E é o que me sustenta até hoje. Depois desses 4 anos, pedi demissão e fui trabalhar como freelancer. E faz quase 10 anos que eu estou nessa estrada de ser programador e de me autossustentar. Então, foram 4 anos focados em programação. Eram 4 anos que eu tinha que trabalhar. Na época eu tinha emprego também. Eu saía de casa umas 6, 7 horas da manhã e chegava por volta das 7, 8 horas da noite. E todo o tempo livre que eu tinha que dividir entre organizar a casa, porque na época eu morava sozinho. Então eu passei 2 anos, eu acho, morando sozinho, onde eu tinha que trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, fazer minha janta, lavar minha roupa, arrumar um pouco a casa quando estava bagunçada e ainda estudar. Então, às vezes, eu ficava até 5 horas da manhã, né, 4, 5 horas da manhã estudando programação, sendo que eu tinha que acordar às 6 para pegar a van do trabalho. Tipo, foi um período realmente estressante. Foi um período que eu tive... Nossa, foi um período bem complicado. Mas eu estava focado naquele objetivo que eu sabia que ia dar o resultado que eu precisava para os objetivos da minha vida. Então, tipo, eu não perdia tempo com outras coisas. Né? Até tocava um pouco, aí foi uma outra coisa. Aí eu já parei um pouco com música, até ainda dei algumas aulas, era uma renda extra da aula de violão, contrabaixo para mim. Então, era uma renda extra. Daí eu fazia quando dava, né? Eu ensinava alguns colegas para ter uma renda extra. Mas o meu foco mudou, foi para programação, porque meus objetivos mudaram. Só que, se o objetivo mudou, todo o ambiente, né, toda a tua mentalidade, ele tem que ir para aquilo que você diz que está querendo. Né? Então, se eu queria ser programador, eu não poderia ficar gastando meu tempo com outras coisas que não programação. Pelo menos essa é a minha visão. Porque se eu parasse lá e, ao invés de estudar lá as 5, 6 horas que eu ficava durante a noite estudando programação, se eu gastasse só metade disso com programação e o restante gastasse com coisas inúteis, eu não teria demorado 2 anos, né, para poder deixar o trabalho. Né? Porque na época eu fiquei 2 anos, enquanto eu trabalhava, estudando programação. Eu teria que ter demorado 4 anos para mim ter a mesma experiência que eu tive em 2. Então isso é muito importante.
Muitas vezes você está achando que está querendo ou achando que gosta de determinada coisa, mas todas as suas atitudes, porque o que importa é a atitude. Se você fala X, mas as atitudes são Y, as suas atitudes geralmente é que ditam o que você realmente gosta de fazer. Porque é o que você faz sem pensar, é o que você faz naturalmente. Né? Então, eu gosto de desenhar, mas 80% do meu tempo eu estou passando jogando videogame. Então, tu não gosta de desenhar. Tu acha que gosta, tu acha legal desenhar, mas tu não gosta. Tu gosta de jogar videogame. Vai ser um gamer. Né? Abre um canal lá no Twitch e vai ser gamer. Então, tipo, tu tem que tomar cuidado de se auto-observar e ver as suas atitudes e a sua fala. Se elas são coerentes. Né? Se você falar, nossa, eu adoro estudar porque eu quero ser professor, mas você estuda 1 hora por dia e o resto do dia passa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Então não faz sentido. As tuas atitudes têm que estar alinhadas com a tua fala, com os teus objetivos. Se você pensa em fazer uma coisa, mas no final faz outra, aquela coisa que você faz baseado, né, a tua atitude que você tem é o que vai te dizer mais sobre o que você realmente quer. Né? Então, se você quer programar, mas você passa o dia jogando videogame, então você não quer programar. Ou se você quer programar, mas você passa o dia, sei lá, vendo vídeos no YouTube, você não quer programar, você quer ver vídeos no YouTube. Né? Muitas vezes você passa muito mais tempo vendo os tutoriais do que programando. Tipo, o teu objetivo muitas vezes pode ser só consumir algum conteúdo para distrair a mente, né? E não programar em si. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes, o que queremos não é realmente o que queremos. Então, tome cuidado, principalmente no começo, né? Às vezes tem um glamour por trás de certas coisas que você está buscando aquele glamour, mas quando chega a parte real ali, você vê que é totalmente diferente, só que você não se sente capaz de falar que não gosta, né? De voltar atrás, de se arrepender. E vai empurrando aquilo dali com a barriga, achando que gosta ou tentando gostar de algo que nunca vai fazer parte do seu eu. É como eu, por exemplo, eu trabalho como um programador, mas eu não gosto muito do atendimento. Então, porque não adianta eu ficar tentando me forçar a querer atender clientes, a querer fazer a parte de atendimento, né, de lidar com pessoas que eu sei que isso eu não vou gostar, mesmo que eu consiga desenvolver, não vai ser uma coisa que eu vou fazer com maestria. Né? Eu vou fazer simplesmente, sei lá, para agradar outras pessoas ou para simplesmente para não dar o braço a torcer que eu não sei fazer uma coisa, mas tipo, foda-se, eu não sei, eu não gosto de atender pessoas. Então não tem problema eu não saber. Né? Eu quero saber do que eu realmente gosto. E é programação, são códigos, é o computador. Eu lido bem com o computador, com máquinas. A partir do momento que eu tenho essa consciência sobre mim mesmo, né, das minhas atitudes, do meu pensamento, eu consigo separar isso, fica bem mais fácil você direcionar a tua vida, os teus estudos. Né? Isso não é só em programação. Como eu disse, eu dei os outros exemplos, antes de programação, eu já aplicava essa técnica antes. Então, tipo, o que eu faço? Tipo, por exemplo, eu nunca gostei de ir para balada. Né? Eu já tentei ir para festas e tal, com parentes, primos, tios, mas não tinha a mesma empolgação, por exemplo, se tivesse uma festa para mim de graça, que pagassem tudo, me buscassem em casa, na porta da minha casa e me levassem, eu não teria a mesma empolgação que eu tinha, por exemplo, de pegar minha bicicleta velha, colocar contrabaixo, guitarra e a caixa amplificadora na garupa da bicicleta, 6 horas da manhã, e ir para casa do meu primo para a gente ensaiar o repertório da banda. Tipo, eu tinha disposição, eu gostava realmente daquilo. Então, tipo, não importava o horário. Às vezes era 6 horas da manhã, 2 horas da tarde, embaixo de um sol, ou até mesmo à noite. Eu pegava a minha bicicleta e eu ia ensaiar. Né? Não precisava pagar, não precisava nem pedir, eu só falava, vamos ensaiar? Eu já estava lá. E ao contrário, se o mesmo primo lá, a mesma galera da banda me convidasse, vão ir no show de fulano, ou vão ir numa festa de ciclano,
eu não gostava, não dava a mesma empolgação. Eu falava, não, deixa para a próxima, eu estou estudando, né? Então, tipo, o que você realmente quer é aquilo que você realmente faz. Então, tipo, as minhas atitudes me mostravam e me mostram até hoje o que eu realmente quero, né? Então, se eu falo que eu quero uma coisa, mas minhas atitudes, a maior parte das minhas atitudes me levam para outra coisa, eu sempre foco nas minhas atitudes. Eu tenho que ter uma autoconsciência, tipo, minhas atitudes estão dizendo isso, é isso que eu vou focar. Eu posso ter outros objetivos, mas eles não vão ser o meu norte, né? Não vão ser a minha prioridade. Eu tenho vários outros objetivos em paralelo, por exemplo, paralelos ao minimalismo, mas não são objetivos prioritários, né? Esse lance do minimalismo atualmente, né, faz um mês que eu estou nessa vibe, ele realmente me puxou, né? Eu tenho atitudes que estão me levando para lá, né? Não é simplesmente, eu quero ser minimalista. Eu não estou falando apenas. As minhas atitudes me puxaram para lá, então eu estou seguindo, porque eu sei que as minhas atitudes estão me dizendo que eu realmente quero aquilo, né? Se eu tivesse simplesmente falando, eu quero ser minimalista e só assistindo vídeo e não mudando minhas atitudes, eu não iria focar, né, nessa questão. Eu iria focar em outra coisa que tivesse mais evidente nas minhas atitudes, né? Então, essa é uma dica, né, para âmbito geral assim, na sua vida que você pode levar, bem fora de programação até, fora dessa carreira de TI, de tecnologia, mas em tecnologia também tem muito isso. Eu vejo muitas pessoas batendo cabeça tentando aprender algo, ou porque é legal, ou porque acha que é moderno para se sentir descolado, ou porque paga bem. Só que essas coisas muitas vezes não são, né, o essencial ali para te mover para sempre dentro dessas áreas. Então você tem que tomar cuidado com isso. O que as suas atitudes dizem sobre você? E é você olhando para si mesmo, né? Você se auto-observando. Não são pessoas externas. Não tem a necessidade de outras pessoas dizerem isso para você. Você consegue se auto-observar e ver. Eu tô falando que eu vou fazer dieta, mas todo dia eu tô comendo uma pizza. Então, eu não quero fazer dieta, eu quero comer pizza. Ou você aceita isso, ou você vai ficar batendo cabeça, né? Se auto-iludindo e achando que quer algo que você realmente não quer. Então, é a mesma coisa de programação. Se você está se debatendo demais para liberar tempo para programar, eu trabalho o dia inteiro e só tenho 4 horas à noite para programar. Mas aí dessas 4 horas, os seus colegas te chamam para ir para uma lanchonete e você vai, né? Então você vai gastar 2 horas da tua vida fazendo algo que vai contra aquilo que você se propôs. Então é bem complicado de você falar que quer, mas suas atitudes, né, te levarem a outra coisa. Então, se você está se debatendo com programação, muitas vezes pode ser isso. De repente você acha que quer, mas não quer. Então reveja aí, é mais um lance de autoconhecimento do que técnico, né? Então, muitas vezes a gente está travado em alguma coisa, não porque a gente não tem habilidades, simplesmente porque a gente não quer, né? Eu estou há 10 anos aí, mas até hoje não aprendi a lidar com pessoas, por exemplo, porque eu não quero, então não vai me atrair o suficiente, pelo menos até o momento. Pode ser que algum dia eu acorde e fale, agora eu quero lidar com pessoas. Então vai ser uma coisa que você tem que observar dia a dia em você mesmo. Então, deixa o like aí, espero que tenha sido útil para você esse vídeo. É um vídeo mais, né, com dicas mesmo para você observar o que você quer da sua vida de verdade, baseado nas suas atitudes que dizem mais do que as suas palavras. Para você mesmo, independente de outras pessoas. E para pessoas de fora, ainda mais, porque se elas observam você falando uma coisa e fazendo outra, vai ser bem estranho, né, de você se autoafirmar ali no teu ambiente. Então é isso, deixa o teu like, deixa o comentário, se tiver sugestão de vídeo também deixa aí, que eu gravo aqui para nós.